de Santiago, Cabo Verde. Quando no século XIX surge a independência do Brasil, e essa possibilidade, aqui nas ilhas há agitação. Há agitação. A possibilidade de integrarmos nós, os cabo-verdianos. Já haviam nós, os cabo-verdianos, nós os daqui, nós passamos secas e fomes, mesmo que uns que sejam os que correm mais risco e morrem, mas todos nós sofremos. É essa partilha de situação de vida que é a matriz dessa nova identidade. Essa identidade não reivindica a independência, porque a independência está fora das linhas de possibilidade. Mas o Brasil? Sim, mas Cabo Verde é para integrar com o Brasil, é pobre demais para pensar um destino autónomo. E esse momento de um Cabo Verde brasílico é um momento estranho na história ainda, que é um momento de hesitação. Cabo Verde é um caso singular na história da expansão marítima portuguesa, que é o mesmo que dizer na história da expansão marítima europeia. Conhecido historicamente como plataforma do tráfico negreiro, o arquipélago de Cabo Verde e a ilha de Santiago, em particular, foi muitíssimo mais do que isso. Foi, muito antes do Brasil, território de plantações assentes em trabalho escravo, plantações que durante séculos exportaram produtos agrícolas para a costa ocidental de África e para a Europa. E tendo sido a primeira sociedade escravocrata no Atlântico, foi também aquela em que mais cedo esse modelo faliu. Aqui nasceu um universo social nunca até então visto e um novo povo. Um povo crioulo, filho da mistura entre europeus e africanos, em que nenhum traço cultural de origem, fosse europeu ou africano, ficou incólume. A primeira cultura euro-africana do Atlântico. A sociedade tem muitos lados, portanto há aqueles que fogem para as montanhas, há aqueles que criam seus grupos de resistência e confrontam militarmente com a sociedade. E há aqueles que também lutam, mas lutam manipulando e utilizando as regras do sistema. As regras do sistema. Porque uma das faculdades que o escravocrata tem é de alforriar o seu escravo. E alforriaram muito. Muitos. A primeira coisa que se tirava o escravo, que deixava de ser um membro de uma comunidade para ser escravo, ao chegar aqui era batizado. E batizado tem um lado que é ser-lhe retirado o nome. Não é só ser-lhe atribuído, mas antes, a confiscação do seu nome. Em quase todas as fazendas, e era obrigatório, era uma lei que obrigava a tirar o nome ao escravo. Porque o nome é suporte de memória. Ninguém é completamente escravizado com as suas lembranças, com a sua antiga identidade. Portanto, se lhe retira o nome, e veja a violência simbólica. As pessoas pensam que a maior violência é o tronco, é o chicote, mas a maior violência é o desenraizamento. E, portanto, se lhe retirava o nome. Durante séculos, os cavalos foram o bem mais apetecido pelas elites da África subsaariana. Entre o último quartel do século XV e meados do século XVI, na Ilha de Santiago, a maior das 10 ilhas de Cabo Verde, o sucesso na criação de cavalos garantiu muita da vitalidade do comércio de escravos que os portugueses faziam com os chefes do continente africano. A cotação variava, mas um bom cavalo podia chegar a valer 13 pessoas escravizadas. Cabo Verde era um arquipélago sem gente quando, em 1460, navios ao serviço do infante Dom Henrique o encontraram. Mas, ao contrário dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, descobertos nas décadas anteriores também desertos, não foi fácil povoar Cabo Verde. Para atrair gente a fixar-se naquele que veio a ser o primeiro território no Atlântico tropical colonizado por europeus, foi necessário que o rei de Portugal
implantasse aqui uma estratégia sem precedentes. Conhecido historicamente como plataforma do tráfico negreiro, o arquipélago de Cabo Verde e a ilha de Santiago, em particular, foi muitíssimo mais do que isso. Foi, muito antes do Brasil, território de plantações assentes em trabalho escravo, plantações que durante séculos exportaram produtos agrícolas para a costa ocidental de África e para a Europa. E tendo sido a primeira sociedade escravocrata no Atlântico, foi também aquela em que mais cedo esse modelo faliu. Aqui nasceu um universo social nunca até então visto e um novo povo. Um povo crioulo, filho da mistura entre africanos, em que nenhum traço cultural de origem, fosse europeu ou africano, ficou incólume. A primeira cultura euro-africana do Atlântico. Vai querer saber mais? Convenientemente próximo da costa da Guiné, para onde os portugueses já navegavam há anos para comerciar, o arquipélago de Cabo Verde foi transformado na primeira base portuguesa, europeia, abaixo do Trópico de Câncer. Em Santiago, a maior das 10 ilhas de Cabo Verde, edificou-se, a partir de meados dos anos 60 de 1400, a cidade-porto de Ribeira Grande. Entre finais do século XV e finais do século XVI, a Ribeira Grande foi um potente entreposto do comércio de escravos fornecidos pela costa da Guiné, primeiro em direção à Europa, depois às Antilhas e às Américas. Mas, em meados finais do século XVII, esta cidade-porto, que garantira à coroa portuguesa uma parte importante dos seus proventos, faliu.